Olá pessoal, seja muito bem-vindo. Nesse vídeo eu vou trabalhar sobre a entrevista, que é uma técnica de coleta de dados extremamente importante para que você desenvolva, se assim for de seu interesse, ao longo da sua coleta de dados, ao longo da parte que você possa utilizar para escrever um resultado, para escrever uma discussão muito robusta. Então, pessoal, a entrevista é uma estratégia muito importante para você pensar. E eu vou descrever, vou falar aqui sobre o que ela é, quais são os desdobramentos, procedimentos. Vou colocar também, vou trazer 2 artigos em si, um discutindo a entrevista em si, então um outro ponto de vista que também pode ficar familiar para você, e também uma parte final de um artigo que utiliza a sistemática de entrevista para descrever o que foi feito nessa estratégia. Então, pessoal, nós precisamos entender o primeiro ponto, quando se fala em entrevista em si, é entender a própria palavra, o que ela significa para nós. E aí eu trouxe aqui o autor que ele diz o seguinte, que o termo entrevista, ele vem de radicais latinos, o inter e videre. O que quer dizer isso, pessoal? Quer dizer que eu preciso entender ele como entrevista entre olhos, no meio dos olhares, dar uma olhada, ver-se mutuamente, ver juntos, que são situações observáveis numa relação de entrevista pessoal. Todos esses termos, pessoal, ou essas estruturas aqui que são colocadas, etimológicas, o que elas servem? Elas servem para dizer que uma entrevista é algo que eu preciso estar sempre atento, sempre entre os olhos em si. E isso vai fazer muita diferença quando você estiver trabalhando numa questão com uma outra pessoa em si. E isso, pessoal, entendido a questão da entrevista em si, nós precisamos entender também que a entrevista, ela é uma técnica de coleta de dados que eu trabalho para um assunto específico. Ou seja, ela se dá em um encontro entre 2 pessoas. E esse é um dos principais pontos que separa ela de outras técnicas, por exemplo, da observação, daqui a pouco de um questionário, de um formulário, de história oral, de história de vida, são outras técnicas para a coleta de dados em si. Então, a entrevista, ela se dá em um encontro entre 2 pessoas, em que uma, estimulada por questionamentos do entrevistador, fornece informações a respeito de determinado assunto. E o que nós temos aqui, pessoal? O primeiro, que é a entrevista entre 2 pessoas. E aí nós precisamos entender o seguinte, se é 2 pessoas, alguém tem que estimular esse debate, alguém tem que estimular essa conversa, alguém tem que estruturar um roteiro, como que eu vou fazer essa entrevista, como é que eu posso pensar ela na sua totalidade em si, mesmo eu não tendo ou deixando a conversa um pouco mais livre, a entrevista um pouquinho mais flexível, mas eu preciso ter pelo menos um gatilho de início e ter uma estratégia de finalização dessa nossa entrevista. E o segundo ponto, que é um assunto, eu preciso ter essa estratégia. Qual é o assunto? Qual é a minha pauta? Qual é a minha temática para que eu descubra aqueles pontos que vão importar para a minha pesquisa em si? Então, nós devemos sempre ficar atentos, pessoal. Quando eu estou utilizando a entrevista como uma ferramenta de coletar dados em si, o que eu tenho? Eu tenho que ela precisa me ajudar, eu como pesquisador em si. Então, esse é o grande ponto. E isso aqui deve já estar definido, deve estar pautado, deve estar planejado anteriormente. Eu não posso fazer uma entrevista sem saber o que eu quero. Então, é algo extremamente de um pesquisador, é algo que nós não podemos nunca fazer esse erro. Eu preciso definir a minha estratégia, o meu tema, o meu assunto previamente à entrevista. Tá? Então, esse é o grande ponto aqui que eu preciso colocar. Agora, seguindo nessa parte, pessoal, existem outros autores, e é importante nós fazermos essa reflexão em si, que eles descrevem a questão da entrevista. E eles falam o seguinte, olha, então a Marconi e Lacazzi, elas dizem que, no primeiro ponto, trata-se de uma conversação efetuada face a face, de maneira metódica, síncrona e interativa. E o que quer dizer isso aqui, pessoal? Primeiro, uma conversação efetuada face a face. Eu preciso estar com aquelas pessoas. Tá? E aí depois nós vamos ver alguns desdobramentos nisso, mas a ideia é que é uma conversação que é efetuada nessa estratégia face a face. Um segundo ponto, metódica, ou seja, eu preciso estruturar um método, eu preciso estruturar um planejamento para organizar a minha entrevista. Um outro ponto, sincronismo dessa nossa entrevista. Então eu preciso
preciso ter uma sincronia. Quando eu estou conversando com alguém, tem que ser naquele momento, tanto o entrevistador quanto o entrevistado em si. E um outro ponto é interativo. O que quer dizer isso? Quer dizer que a questão da interatividade, ela precisa ter, além de o entrevistador estimular o entrevistado, eu preciso não somente obter respostas em si, mas eu preciso obter aquele elemento, aquelas palavras que vão gerar valor na minha pesquisa. E esse é um dos principais, talvez uma das principais, inclusive, dificuldades do entrevistador, porque muitas vezes fazer as chamadas perguntas mais frias, ou que não tenham empolgação, ou que não representem um valor para o entrevistado, muitas vezes você não vai obter também valor. Se você não coloca um valor na sua pergunta, na questão de entrevista, não vai obter esse valor. Então nós precisamos entender esse ponto. E ela tem em vista alcançar informações necessárias ao desenvolvimento da pesquisa, que é aquilo que eu observei, que é o valor, pessoal. Então, a ideia de entrevista não é simplesmente um bate-papo, mas que eu consiga extrair aqueles elementos importantes para a minha pesquisa. Lembra? Nós estamos estruturando técnicas de coleta de dados, entrevista, para uma pesquisa científica. Então, não é um simples bate-papo. Um outro ponto, a Minayo também traz, é uma das estratégias mais utilizadas no processo de trabalho de campo. Então, é importantíssimo esse destaque. Então, as pesquisas que você trabalha, pesquisa de campo em si, você pode utilizar a entrevista como um elemento essencial de valor. E um terceiro ponto também, a Minayo destaca, é o seguinte: as entrevistas elas podem fornecer dados primários. E aí, os dados primários são aquelas informações que muitas vezes não passaram por uma triagem, não passaram por uma análise mais aprofundada em si, que elas vão sendo construídas com o diálogo do entrevistado naquele momento que está ocorrendo. Por quê? Porque ela é uma reflexão do próprio sujeito sobre a realidade que ele participa. Então, esse é o grande detalhe. Quando nós estamos trabalhando nesse ponto, é uma reflexão. E isso aqui tem que ficar muito bem colocado para você trabalhar. E sempre lembrando, a questão do fornecimento de dados primários é por que o dado primário? Porque você ainda, naquele momento, você está coletando as informações. Você não está interpretando, você não está catalogando, você não está tabulando nada. Então, ela não está, ainda não passou para uma estrutura, por exemplo, de fonte de informação, aqui no caso primário, mas para o caso secundário, que existe um tratamento daquela estrutura. Então, nós precisamos entender esse ponto aqui. Fechado o bloco de descrição da entrevista, nós precisamos entender também alguns pontos do que é o objetivo dela. Então, por que existe a entrevista? O que ela pode trazer para a minha pesquisa? Se você está pensando em utilizar a entrevista como uma técnica de coleta de dados em si, eu trago aqui 6 elementos ou os objetivos da entrevista que podem te ajudar a aprimorar o seu trabalho, que podem ajudar a agregar mais conhecimento e também, nesse caso, que você pense e repense o seu trabalho. Então, você está pensando o seu trabalho, mas daqui a pouco você está repensando ele. Pô, eu vi o vídeo, então achei interessante os objetivos da entrevista e aí eu vou verificar se ela está adequada ou não. Então, 6 pontos. O primeiro: averiguar os fatos. Esse é o grande objetivo de uma entrevista. Eu quero averiguar aquilo que eu tenho como um tema delimitado da minha pesquisa em si. Eu preciso descobrir se as pessoas que estão de posse de certas informações são capazes de compreendê-las, são capazes de compartilhá-las. Esse é um dos pontos. Então, para averiguar o fato, eu preciso que alguém compartilhe algo para o entrevistador. Então, o entrevistado precisa compartilhar para o entrevistador em si. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto: eu preciso colocar as opiniões, determinar opiniões sobre os fatos, ou seja, conhecer o que as pessoas pensam ou acreditam que os fatos sejam. Então, esse é um dos grandes elementos. Eu preciso separar o que são os fatos, do que muitas vezes é um boato, do que é algo, simplesmente uma opinião que talvez não agregue na minha pesquisa. Então, eu preciso também colocar essa estrutura de triagem, eu preciso fazer organizações dessa minha, quando eu estou trabalhando na entrevista. Então, eu estou coletando essa fala do entrevistado. Um terceiro ponto: determinar sentimentos. Compreender a conduta de alguém por meio de seus sentimentos, seus anseios, suas angústias, seus elementos, enfim, tudo aquilo que eu estou precisando entender naquele momento.
E aí vai depender da estratégia, do objetivo do seu trabalho. Se é avaliar sentimentos, se é avaliar anseios, se é avaliar angústias, se é avaliar preocupações, se é avaliar falas sobre processos em geral, o que você está observando, o que você quer naquele momento. Então, eu preciso entender o meu objetivo de pesquisa em si, para essa parte da entrevista. Um quarto ponto, descobrir planos de ação. Aqui é uma questão importante, pessoal, quando se fala planos de ação, o que se quer dizer? Quer colocar a questão de determinadas situações. O que a pessoa faria, ou o que ela determinaria, ou como ela agiria, qual seria a sua conduta, qual seria uma ação tomada ou disponibilizada no momento de uma situação de emergência, de urgência, enfim. Eu preciso entender qual é a ação da pessoa, qual é a atitude que a pessoa vai colocar, uma atitude nessa estrutura frente a um determinado fato, a um determinado fenômeno, a um determinado evento em si, a um determinado, inclusive, causa. Então, quais são as causas que levam aquele efeito em si? Eu preciso entender essa estratégia. Então, daqui a pouco, o objetivo dessa entrevista pode ser descobrir planos de ação em si. Um outro elemento, a conduta atual ou do passado. Eu posso estruturar o que era a conduta passada, o que é a conduta nesse momento, no momento da entrevista em si, e o que se tem. Eu preciso inferir o que ela vai ter no futuro, essa pessoa, conhecendo a maneira pela qual se comportou no passado ou se comporta no presente em determinadas situações. Então, o que acontece, pessoal? Descobrir planos de ação é um elemento, aqui é um elemento futuro. O que eu tenho na questão de baixo aqui? Eu tenho o presente e o passado. Então, eu tenho os três momentos ou os três tempos, o nosso recorte temporal, o passado, o presente e o futuro em si. Eu posso colocar numa entrevista, desde que eu consiga guiar essa minha discussão nessa estratégia de avaliar esses pontos. E a pessoa esteja disposta a compartilhar esses elementos, ou seja, a verificação dos fatos em si, o compartilhamento de fatos nesse ponto em si. E um sexto e último elemento como objetivo, quando se fala em entrevista, são os chamados motivos conscientes para opiniões, para sentimentos, para sistemas, para condutas. Ou seja, eu preciso descobrir por que e quais fatores podem influenciar opiniões, sentimentos e condutas. Esse é um dos elementos também da entrevista. Se eu consigo pensar em planos de ação, eu consigo também, nessa estrutura, não somente pensar na razão, mas eu consigo pensar numa ideia de emoção da pessoa. Então, o que é a questão de emoção? Eu consigo tentar entender, ou pelo menos passar a codificar aquela estratégia que a pessoa está colocando para averiguar algo que seja um sentimento, talvez que tenha um significado para a pessoa em si. Então, nós vamos entender os 6 objetivos, pelo menos básicos, da entrevista, que são colocados aqui pela nossa referência: averiguação, determinação de opiniões sobre fatos, sentimentos, descobrir planos ou ideias futuras, descobrir e traçar o que foi no passado, o que está no presente, e também as ideias de motivações e de consciência em si em relação a outros fatos ou fenômenos que ocorreram. Objetivos da entrevista, pessoal. Bom, mas se eu já sei os objetivos, se eu já sei o que é a entrevista, eu preciso também entender o que se chama de dimensão ou dimensões da entrevista, porque não é somente nós considerarmos a entrevista como um elemento que seja síncrono, face a face com a pessoa. Nós temos vários desdobramentos, existem vários autores que têm uma estrutura diferenciada, que têm um pensamento diferenciado. E aí é importante que depois eu também vou mostrar isso ao final dessas dimensões da modelo de entrevista em si, para que você avalie outros autores. Aqui eu estou trazendo dos 2 desdobramentos, eu coloco a fonte aqui para você avaliar posteriormente, se assim ficar do seu interesse, mas acontece o seguinte: tem autores que usam nomes, termos diferentes para se referenciar à questão da dimensão da entrevista. Então, muitas vezes você vai ler um artigo, você está lendo talvez um outro autor, e o que ele vai ter? Daqui a pouco ele tem um termo diferente, daqui a pouco ele tem
uma estrutura diferente de pensar. E isso é assim, a pesquisa também é desse formato em si. E aí nós precisamos entender aquilo que o autor está falando. Então, ao final, eu coloco aqui para nós termos pelo menos esse alinhamento em si, para você não ter problema nesse ponto. Então, pessoal, dimensões da entrevista. O primeiro deles é a chamada dimensão estrutural da entrevista. O que é isso, pessoal? É a organização. Então, a dimensão da estrutura da entrevista em si. O primeiro deles é o que se chama de aquela entrevista que ela é uma entrevista padronizada, que ela é uma entrevista estruturada, organizada. O segundo elemento é aquela entrevista que ela é semi-estruturada. Então, ela tem uma parte organizada, mas ela tem uma parte que é flexível em si, ou que é muito chamado de entrevista guiada em si. Eu sei o que eu quero, mas tem muitas perguntas que elas servem somente como um vetor, somente serve como um norte. Eu não a pergunto como eu anotei, mas eu interpreto e aí sim eu repasso aquela pergunta interpretada para o meu entrevistado em si. Um terceiro ponto também, pessoal, é a questão daquelas entrevistas que são totalmente livres. Eu só tenho uma que se chama de uma pauta geral nela, e aí eu vou falando naquela estrutura que o assunto vai me conduzindo. Dentro da despadronizada ou livre, eu tenho aquela entrevista que é focalizada, nós vamos ver cada uma delas, a chamada entrevista clínica e a entrevista não dirigida. Então, nós vamos entender, pelo menos na dimensão estrutural, isso é da organização em si da entrevista. Agora, de um outro lado, é o que se chama de dimensão espacial. Ou seja, o que é isso, pessoal? A dimensão espacial é a sua entrevista, ela vai ser presencial ou vai ser à distância? Então, você vai ter que avaliar presencial, a distância, mas a distância, será que talvez é melhor? Será que talvez é pior? Você vai ter que avaliar muitas vezes, dependendo do tempo que você tem, do seu cronograma do orçamento, alguns tipos de entrevistas, você pode reduzir ou colocar que ela seja uma entrevista à distância em si. Você pode pensar no seu orçamento. Agora, em outro caso, se você pensa no orçamento, daqui a pouco você pode ter uma questão da pessoa, do seu entrevistado, ele deve ter acesso a um meio que seja de comunicação em si. Então, ele tem que precisar do meio digital para fazer essa estratégia. Você vai ter que avaliar se o seu entrevistado tem, se ele disponibiliza, enfim, se ele pode colocar esse elemento aqui para trabalhar. Então, vai ficar essa observação aqui para você. E o terceiro e último ponto das dimensões da entrevista é o que eu chamo de dimensão temporal, ou seja, é o recorte temporal da minha pesquisa. Ela pode ser uma entrevista síncrona, ou seja, face a face, naquele momento em si, ou uma entrevista mais interativa, a que eu vou mais um bate-papo, mais conversando em si, naquela estratégia que eu estou colocando naquele momento. Então, pessoal, entendido as dimensões da entrevista, vamos passar para cada uma delas e aí nós vamos analisar essa estrutura. Qual é a parte que nós vamos, pelo menos, colocar aqui, pessoal, é a chamada dimensão estrutural. Então, nós vamos falar sobre cada uma delas. A primeira, pessoal, é a entrevista que é padronizada. O que é uma entrevista padronizada, pessoal? Entrevista padronizada é aquela onde você, como entrevistador, como pesquisador, vai seguir um roteiro que é estabelecido. Você tem que elaborar um roteiro, você vai ter que ter um planejamento, uma execução e uma conclusão. Toda ela, por quê? Porque ela é padronizada. Ela é o que se chama de entrevista diretiva, uma entrevista rígida. Mas esse tipo de entrevista vai da sua pesquisa, vai da conversa com o seu orientador. Você vai ter que muitas vezes avaliar o que outros trabalhos fizeram, se eles utilizam, por exemplo, na sua área de conhecimento, se eles utilizam somente entrevista padronizada, ou daqui a pouco eles utilizam uma entrevista padronizada em bloco livre. Como é que é isso? Por isso que a questão de uma revisão de literatura que é prévia ao seu trabalho, ela serve muito para dar esse embasamento teórico, para te ajudar a trabalhar nessa estrutura. E então, aqui, as perguntas feitas ao entrevistado são pré-determinadas, elas são fixas. E você faz a leitura daquilo que você colocou naquele momento. É por isso que ela é padronizada, por isso que ela é diretiva, ela é rígida. Um segundo elemento se realiza de acordo com um formulário elaborado e é efetuada de preferência com pessoas selecionadas. Então, a sua questão da amostragem, ela é intencional. Eu vou, na minha intenção,
de pegar certas pessoas, porque por pessoas selecionadas é uma amostra intencional em si. Então eu preciso também colocar esse elemento. Eu já estou também associando a questão da população para a amostra, pelo meu processo de amostragem, mas é intencional. Então eu tenho intenção de conversar, de entrevistar aquelas pessoas em si. Um terceiro ponto, o pesquisador não é livre para adaptar perguntas. E a questão, principalmente quando se fala em adaptar, pessoal, eu não posso seguir um roteiro que não seja aquele que eu estabeleci. Eu preciso fazer aquela pergunta que está lá. Eu não posso pular, eu não posso alterar a ordem em si. E aí, também, eu não posso alterar a ordem dos tópicos todo e fazer outras perguntas. Ou desmembrar perguntas, ou se a pessoa está falando um outro tipo de resposta que daqui a pouco foge daquele contexto, eu não posso fazer uma outra pergunta. Por mais que o assunto esteja caminhando para um outro tipo de temática, eu preciso me ater à minha entrevista. Por quê? Porque ela é rígida, ela é diretiva em si. Outro ponto está associado às pesquisas de survey, à pesquisa levantamento em si, e uma pergunta é feita a cada pessoa da mesma maneira. Então, se você tem a sua amostra, você coloca lá a amostra em si, quantas pessoas? Eu tenho 10 pessoas para entrevistar. O que eu preciso ter? Cada uma delas das 10 vai responder a mesma estrutura que as demais. Então, a primeira, a segunda, a terceira, assim sucessivamente até a 10ª pessoa. Eu não posso mudar, eu não posso alterar a ordem, não posso simplesmente fazer nada, pessoal. Tá? Então, essa é a questão. E eu preciso, aqui um pesquisador, ele diz, que a neutralidade é essencial nesse ponto. Por quê, pessoal? Porque uma entrevista é rígida, ela é diretiva, ela é estruturada. Então, a neutralidade é essencial nesse momento. Entendido isso, pessoal, um exemplo ou exemplos de perguntas para ser colocadas. Quais são, pessoal? Qual é o seu nome e cargo na empresa? Quais foram as primeiras dificuldades que vocês enfrentaram no mercado? Quais são os fatores que o levaram a sair da incubadora da empresa? Então, o que você tem aqui, pessoal? São perguntas padronizadas. São perguntas que eu não posso alterar elas. Eu tenho que seguir nessa minha estrutura em si. Então, seguindo, pessoal. Agora, eu saio um pouco da rigidez e eu deixo um percentual para trabalhar. E aí, esse percentual para trabalhar é o que se chama daquelas entrevistas que elas são criadas por pautas, são entrevistas guiadas por uma ideia de perceber algo a mais na entrevista. Então, quando você está colocando lá, descrevendo o seu material e método, você vai ter que avaliar, você vai ter que ter cuidado. Será que a entrevista diretiva ou totalmente estruturada é a melhor para o meu caso? Daqui a pouco você pensa, olha, eu posso fazer um bloco que é um pouco mais rígido, mas eu posso ter um bloco que ele seja colocado por pautas, e isso vai te ajudar muito ao longo do seu trabalho. Por quê? Porque daqui a pouco você não conhece o contexto, então é uma pesquisa mais explicativa em si, você não conhecia o contexto, e aí você pode entrar cru naquele ambiente, e eram outros tipos de perguntas, e aí você está obtendo outras respostas, que daqui a pouco não era aquilo que você estava prevendo naquele momento, e acontece o quê? Que eu preciso alimentar essa minha expectativa, eu preciso organizar a minha pesquisa, ou até reorganizar ela, dependendo do tipo de semi-estrutura que você está utilizando nesse ponto. Então, nós precisamos deixar um pouquinho mais de flexibilidade. Eu, particularmente, sugiro que o pesquisador ele se coloque com uma estratégia sempre de, na verdade, de triangulação de coleta de dados. Então, ele usa uma estrutura, uma entrevista, reorganiza ela com uma parte de semi-estruturada em si, por pautas, para ele ter uma flexibilidade de trabalho em si. Então, pessoal, a semi-estruturada combina perguntas, são aquelas perguntas abertas e fechadas, nós vamos ver mais à frente. O que você tem? Com a possibilidade de discorrer, de falar, de se expressar, de colocar significado em relação àquilo que está sendo proposto, o tema de pesquisa em si. Um outro ponto, pessoal, o pesquisador deve seguir um conjunto de questões previamente definidas, mas ele o faz em um contexto muito semelhante a uma conversa informal. Eu sigo as minhas questões, mas eu tenho liberdade de trabalho. Talvez aqui seja que você possa se identificar com esse tipo de coleta de dados, que é a entrevista semi-estruturada em si.
Um outro ponto, pessoal, que permite que as pessoas respondam mais nos seus próprios termos do que as entrevistas estruturadas, mas ainda forneça uma estrutura maior de comparabilidade do que as não estruturadas. E o que isso quer dizer? Eu consigo, nesse elemento, que a pessoa se sinta mais solta, que se sinta mais à vontade, que se sinta mais livre para falar em si. Porque é muito ruim você estar participando de uma entrevista e você simplesmente não pode falar. Então, por que eu vou entrevistar uma pessoa se eu não posso falar? Eu só preciso falar naquela linha, naquela estrutura, não posso me desviar absolutamente nada. Então, daqui a pouco você não está coletando informações, você está, às vezes, até forçando um tipo de resposta em si. E um quarto ponto da entrevista semi-estruturada é utilizada quando você deseja delimitar o volume das informações, obtendo um direcionamento maior para o tema, ou seja, eu conduzo a minha entrevista para aquela ideia de tema, intervindo a fim de que os objetivos sejam alcançados. Aqui é uma grande sacada. As minhas perguntas são previamente definidas, as pessoas respondem no seu próprio termo, mas eu conduzo ela para alcançar os meus objetivos. Essa é a questão. Lembra? Eu tenho uma pesquisa, eu tenho objetivos específicos a serem respondidos. E a entrevista é uma parte de eu coletar dados para responder os meus objetivos. Não é simplesmente de contar alguma coisa que não vai agregar valor. Então, eu preciso entender esse ponto aqui. Agora, um ponto, pessoal, de exemplo em si. O que eu posso colocar? Primeiro, é uma pergunta aqui. Ó. Fale sobre a sua história de vida. Então, a pessoa pode falar. É uma pergunta mais aberta aqui. Fale sobre o trabalho em sua organização, estrutura e funcionamento, gestão de pessoas, política de atendimento ao cliente, liderança e hierarquia, processo e comunicação. Então, o que eu tenho? Eu tenho um modelo de pergunta e outro modelo de pergunta. Uma que é mais estruturada, mais diretiva, mais rígida, e outra que é menos estruturada. Fale sobre a sua história de vida. Eu não preciso colocar, mas desde o nascimento, o que ele estudou, o que ele não estudou, onde que ele foi, onde é que ele não foi, o que o projeto desenvolveu. Então, é história de vida. Cada um tem a sua história de vida, cada um tem o seu significado em si. E aí eu preciso entender esse ponto em si, para trabalhar esse elemento. Entendido, pessoal, a semi-estruturada, eu tenho aquela que é a despadronizada, ou entrevista focalizada. A focalizada, pelo próprio nome, é aquela que tem um roteiro de tópicos relativos ao problema que vai estudar. E aí o entrevistador, ele tem muita liberdade de fazer as perguntas que ele quer. Por quê? Porque ela tem um foco. E aí eu posso conduzir ela. E como eu conduzo, pelas minhas razões e pelos meus motivos. Eu posso esclarecer, eu posso muitas vezes não trabalhar numa estratégia formal em si. Claro que eu posso, porque ela é focalizada. Eu tenho os meus tópicos, meu roteiro é tópico. Eu não tenho uma pergunta, eu tenho um tópico para trabalhar. Então eu posso anotar lá, eu posso anotar o primeiro tópico sobre o emprego da pessoa, o segundo ponto sobre o estudo da pessoa, e aí você pode esmiuçar, você pode detalhar o que você quer na estrutura, sobre planos para o futuro. Então lá coloca lá planos para o futuro, aí você pode ir perguntando para a pessoa. Então, vai organizando conforme o contexto. Conforme a informação vai sendo produzida, síncrono ou interativa para você, você vai observando, você vai seguindo naquela estrutura. E ela é utilizada em estudo de situações de mudança de conduta. Então, você vai trabalhar nesse contexto em si. Entendido a focalizada, pessoal, a clínica. Então, a entrevista clínica. O que eu tenho na clínica, pessoal? Eu tenho de estudar os motivos, então os sentimentos, a conduta das pessoas, e pode ser organizada de uma série de perguntas específicas. O que é clínica? Eu preciso é um elemento, é uma estrutura direcionada a um ponto que eu preciso saber motivos, sentimentos e conduta das pessoas. Então essa é a chamada entrevista despadronizada clínica. E também tem que é aquela despadronizada
que ela é não dirigida, ela é aberta em si. Ou seja, aqui é a liberdade total por parte do entrevistado, tanto do entrevistador quanto do entrevistado. Na verdade, para o entrevistador, ele tem uma pauta de trabalho em si, tá? Ele tem uma estrutura que ele vai trabalhar. Não existe entrevista, pessoal, sem planejamento prévio. Por mais que seja aquela não dirigida ou aberta, mas o entrevistador tem que ter isso que ele quer fazer. A parte de planejamento, execução e o fechamento dela, a finalização, a conclusão. Que, nesse caso, pessoal, poderá expressar opiniões e sentimentos. E a função do entrevistador é de incentivo, ou seja, ele alimenta, ele coloca muitas vezes algum tipo de significado, ele é o famoso dar corda para o entrevistado e falando. Por quê? Porque ele leva o informante a falar sobre determinado assunto sem forçá-lo em si. Tá? Então ele vai conduzindo, ele vai coletando pequenos fragmentos de informações em si. Só que aqui, pessoal, tem uma questão importante, entrevista não é pauta, né, ou questão de mais psicológico em si, tá? Se a sua questão é psicológica, tudo bem, você tem que colocar essa estratégia, mas sempre lembrando que você precisa se ater aos seus objetivos específicos da sua pesquisa que você está desenvolvendo. Tá? Então, se aquele assunto que está conduzindo na questão aberta, você está avaliando que, olha, não está andando na minha estratégia, você vai ter que pegar uma outra estrutura, um outro caminho em si e modificar. Então, fica essa sua pauta para você avaliar em si. Então, despadronizada, não dirigida ou aberta, só tenha esse cuidado em si. E aí, pessoal, vamos dar uma avaliadinha nesse artigo que eu falo sobre outros modelos de entrevista com técnica de pesquisa qualitativa. Aqui, pessoal, esses autores, eles tratam uma estratégia muito importante que é um detalhamento da entrevista como técnica de pesquisa qualitativa. Então, eu faço questão, inclusive, de deixar esse material para que você faça a sua leitura, para que você faça o entendimento em si dessa estratégia. Fica aqui o ISSN, o número, o nome dos autores, resumo. Então, tudo fica bem, inclusive aqui a citação, se você quiser daqui a pouco trabalhar esse material, um artigo de muita qualidade, muito bem colocado, que os autores conseguem estruturar e organizar essa forma de entrevista. Então, o que se coloca, pessoal? Um ponto importante aqui, ó, que ele vai falando na estratégia da entrevista, tá? Então, utiliza essa entrevista como uma técnica especial para a coleta de informações diretas dos sujeitos investigados, aquilo que nós colocamos anteriormente. E aí ele vem citando alguns autores, ele coloca que a entrevista é apresentada como evento discursivo complexo, que ocorre entre entrevistador e entrevistado por meio de imagens, de representações, de situações, expectativas que circulam no momento e situação de realização da entrevista, assim como na escuta e na análise desta. O que acontece, pessoal? Que nós precisamos também entender que a entrevista não é somente uma expressão de sons, ela pode ser elementos de imagens, ela pode ser certas representações, situações, contextos, fenômenos, significados em si, expectativas que circulam naquele momento. Tudo isso, pessoal, é um contexto que ele coloca discursivo complexo, porque eu posso envolver mais elementos em si para a estrutura. Daqui a pouco você pode colocar uma entrevista mostrando certas imagens, mostrando certos ambientes, certos contextos, certas situações. Então, tudo isso pode ser relatado na sua estrutura de trabalho. E aí vem, qual é o objetivo da entrevista? É auxiliar o entrevistado que pode vir livremente, procurando um tipo de ajuda em si. Então, você pode pensar nessa estratégia. Mas isso aqui é mais também na área da psicologia, esse ponto. E aí nós temos aqui, ele coloca algumas diferenças, né? Não confundir a entrevista com o questionário em si, são duas técnicas distintas. O que você vê, pessoal? Um ponto importante aqui, ó, que se coloca na parte da entrevista é o seguinte, ó, outros aspectos importantes são os seguintes: a exposição clara dos objetivos da pesquisa. Isso é muito importante e depois nós vamos falar que você exponha para o entrevistado o que você espera, porque são eles que vão definir quem entrevistar.
o conteúdo da entrevista, o número de pessoas entrevistadas, os números de entrevistas com cada informante e, finalmente, o tipo de entrevista apropriada para cada caso, ou seja, eu preciso avaliar aquela estratégia posta anteriormente nesse nosso vídeo. Tá? Então, eu preciso ter isso aqui bem definido. E aí vem o principal ponto que eu quero mostrar aqui para você, é o chamado tipo, ou os tipos de entrevista. Eu coloquei alguns, deixo lá a fonte ou as fontes que eu trabalhei, só que para você avaliar, como muitas vezes nós não temos uma estratégia uniforme ou um elemento que se chama de tipos de entrevistas padronizadas em si. Tem aqui nesse quadro 1, pessoal, que é quadro resumo dos tipos de entrevista para utilização com suas respectivas classificações e características segundo alguns autores. Você vai ter que estruturar a sua fonte de trabalho, você vai ter que organizar aquilo que você acha melhor em si. E vai ter que cuidar também uma questão de, uma coisa é você, pesquisador, encontrar e utilizar um tipo de entrevista, autor e entrevista, e outra coisa é o seu orientador utilizar um autor e outro tipo de entrevista. Então, daqui a pouco você usa o primeiro e o seu orientador usa o segundo. Então, não dá certo essa estratégia. Você vai ter que conversar com o seu orientador, avaliar. Então, os primeiros aqui, pessoal, por exemplo, eles usam o seguinte tipo de entrevistas: não estruturada ou não padronizada e estruturada ou padronizada. E eles colocam as características em si. O segundo, ele coloca a dirigida, diretiva ou padronizada e a não dirigida, não diretiva ou não padronizada. Você já começa a enxergar algumas estruturas de diferença. Por exemplo, Queiroz, rigorosamente orientada, com roteiro ou semi-orientada e realmente livre. Então, você já viu aqui que é totalmente diferente dos anteriores. Tá? Então, só para você ter essa organização. O outro autor, ele coloca somente a não diretiva. Tá? O outro autor, estruturada, não estruturada, mista, história oral e história de vida. Aqui, pessoal, nós temos que cuidar o seguinte: história oral, história de vida, elas têm contextos próprios, elas têm, na verdade, vida própria. A história oral tem também vídeo sobre isso, história de vida também tem vídeo sobre isso. Ela em si é uma técnica de coleta de dados. Ela é um modelo de entrevista em si, mas ela, como ela já desperta um interesse maior, ela já não faz parte necessariamente dessa entrevista. Mas esses autores, eles colocam nessa parte. Então, nós vamos entender isso aqui. Outros elementos, pessoal, é o autor que coloca a entrevista dirigida ou padronizada, semi-estruturada, guiada, centralizada ou focalizada, não diretiva, não dirigida ou aprofundada e clínica. Depois, pessoal, só para nós avaliarmos mais, outra autora, livre ou não estruturada, semi-dirigida, semi-estruturada, fechada ou estruturada. O Gil coloca a entrevista informal, focalizada por pautas estruturadas. O Santos coloca estruturada ou padronizada e não estruturada. E o último autor aqui, ele coloca face a face e por telefone. Então, você veja, será que o que quer dizer essa estrutura face a face? Ele não representa estruturada, informal? Então, são vários elementos que ficam aqui para que você possa fazer a leitura, pelo menos, dessa terceira coluna das características. E você avalia aquilo que é importante para a sua pesquisa. E ele, o autor aqui, ele vai colocar vários itens extremamente importantes em si. Ele vai falando, vai discutindo esses pontos. Cada uma dessas entrevistas possui características e finalidades específicas. Então, ele vai... não nos cabe agora aqui entrar e ler esse artigo. Você tem ele em mãos para fazer isso. Então, pode fazer, para você organizar a sua pesquisa, para você saber o que pode ser colocado. E um último ponto, explorando esse artigo, é o que se chama de favorecendo a entrevista, que nós vamos ver também aqui. O que é favorecendo a entrevista, pessoal? É que eu organize a minha entrevista. Ou seja, eu preciso colocar as finalidades, ou seja, ela é um recurso metodológico de natureza interativa, é um evento discursivo, trata-se de uma relação social, ou seja, de duas pessoas, e ela também tem muita diferença para o questionário em si. Um segundo ponto, pessoal, a condução da entrevista, ou seja, o entrevistador ele tem que ser uma pessoa que tenha uma certa base
de trabalho em si. Ou seja, o primeiro ponto é o que se chama de contato inicial, nós vamos verificar isso. Relatar o objetivo da entrevista, a parte do comitê de ética e o termo de consentimento livre e esclarecido. Eu preciso trabalhar nisso. Formulação das perguntas. É um tópico guiado, eu preciso atentar para o silêncio na entrevista, proporcionar um clima agradável e eu também preciso registrar os dados. Então, eu preciso ter esse ponto ou esses pontos. Como que eu vou fazer? Se eu vou fazer uma gravação, por anotação, por filmagem, preciso, lembrando sempre da questão de ética, eu preciso ter o direito de registrar essa pessoa, principalmente na questão da filmagem ou de uma gravação em si, e o encerramento. O que eu preciso colocar? Qual é o feedback que eu vou colocar? Qual é o agradecimento em si? E aí o autor vem falando das vantagens e das desvantagens da entrevista em si. Vem outros elementos, ele fala sobre o contato inicial, a aplicação do método, também registro dos dados, como que pode ser feito, de que forma pode ser trabalhado e o encerramento. Tá? Então, fica, pessoal, esse artigo aqui para que você possa fazer a sua leitura com calma, com tranquilidade nesse ponto. Então, vamos voltar para o nosso material para nós seguirmos essa nossa fala. Preparação da entrevista. Aquilo que nós vimos no artigo, quando ele fala de planejar o trabalho, o que eu tenho? Primeiro ponto, planejamento da entrevista. Devo ter em vista qual é o meu objetivo a ser alcançado, com a elaboração do roteiro temático e de seleção da amostra. A seleção da amostra em si. Eu preciso ter a seleção da amostra baseada na minha pesquisa, na minha temática que eu estou trabalhando. Segundo ponto, eu preciso ter, se for o caso, um conhecimento prévio do entrevistado. Qual é o grau de escolaridade? Qual é o tipo de conhecimento que eu vou esperar obter nas respostas? O que ela pode trazer de valor para a minha pesquisa? Lembra? Eu preciso ter valor na minha pesquisa, por isso que eu estou usando a entrevista em si. E o que você quer mais? Eu preciso também que aquela pessoa, o entrevistado em si, ele tenha o que se chama de familiaridade com o assunto. Eu não posso entrevistar uma pessoa que ele não sabe sobre aquele assunto ou sobre aquele tema específico. Então, eu preciso ter essa pessoa para fazer a minha entrevista. Muitas vezes você faz um contato, em casos corriqueiros, que acontece, você faz um contato com uma empresa, aí a empresa diz que vai ser o supervisor que vai responder a entrevista para você, chega na hora o supervisor, enfim, tem qualquer tipo de evento, e esse evento que ele teve, ele coloca um estagiário, coloca uma terceira pessoa para responder, um diretor ou uma pessoa de um escalão menor. O que vai acontecer? Você vai ter que avaliar se você segue ou não com a entrevista. Então, esse é um ponto de pergunta para você. Você vai ter que avaliar nesse momento. Você vai entrevistar essa pessoa e depois você vai reentrevistar aquele supervisor, quem que era a pessoa que você gostaria mesmo. Então, você vai ter que colocar isso. Lembrando que você vai ter que justificar também esse ponto na parte de material e métodos, depois nos resultados, discussões. Então, você vai ter que pensar nessa sua estrutura. Como está o seu cronograma também, se você está apertado, se você tem tempo, questão de orçamento, dependendo qual é a distância que você fez e aí não obteve o resultado específico, tudo isso é uma questão que você vai ter que avaliar, muitas vezes é uma situação. Então fica essa questão para você pensar. Um terceiro ponto, oportunidade da entrevista. Marcar com antecedência a hora, o local para assegurar de que será recebido. Tem casos que muitas vezes de entrevistados, ou o entrevistador em si, ele chega no local e muitas vezes não foi informado, a portaria não foi informada e muitas vezes a pessoa não entra. Tá? Então, acontece da pessoa simplesmente perder a viagem. Por quê? Porque eu preciso avisar com antecedência, eu preciso colocar aquilo pautado para as pessoas em si. Um quarto ponto, as condições devem ser favoráveis, o ambiente deve ser um ambiente que a pessoa sinta-se empoderado em responder aquela estrutura. Então, por isso, o chamado de condição favorável, um ambiente que possa colocar, muitas vezes, as suas confidências, as suas estruturas, mas que ninguém mais pode saber. Ele está revelando alguns pontos em si. Então, você vai ter que ter essa estrutura, algo mais agradável para a pessoa. Um quinto ponto de planejamento, contato com líderes. Você tem que obter entrosamento com essa estrutura. Você vai ter que ter uma estratégia de que o líder ou aquela pessoa que vai permitir a entrevista, que ela tenha sensibilidade de trabalhar esse ponto para você. Então, você precisa ter esse elemento agregando no seu trabalho. Por quê?
para ter uma maior variabilidade de informações, para você obter um certo tipo de entrosamento na sua pesquisa em si. Um sexto ponto, conhecimento prévio do campo, ou seja, eu preciso, pelo menos, imagina que a pesquisa seja a 100, 200 quilômetros do seu laboratório e é um local, uma pesquisa de campo que você não sabe onde é que é. Você não conhece a região. Então, daqui a pouco você precisa buscar certas informações, traçar a rota, avaliar desvios, avaliar caminhos, avaliar condições climáticas. Tudo isso é importante para você também, inclusive para você não chegar atrasado na entrevista. Porque se você marcou com antecedência aqui a hora e o local, não é possível que você, que é o entrevistador, que vai chegar atrasado, ou vai se perder, ou alguma questão acontecer. Então é importante isso, parece coisas banais, simples, mas daqui a pouco verificar o meio de transporte que você vai ir. Então daqui a pouco, se você percebe que tem muita dificuldade, faz uma readequação, não insista no presencial, vá para um síncrono. Então tem ferramentas para isso, ferramentas bem interessantes, ferramentas gratuitas para que você pode utilizar nessa sua estrutura. Você vai ter que avaliar isso. Muitas vezes tem casos de a pessoa insistir no presencial e o síncrono resolve da mesma forma, inclusive gera mais valor para a pessoa. Tá? É um ponto importante para você ter essa estrutura em si. Um sétimo ponto de planejamento, preparação específica, organizar o roteiro com as questões e esse diário de campo em si. Tudo isso para que você tenha segurança no seu trabalho em si. Então, fechado o planejamento, pessoal, o que eu preciso também colocar? Se eu me planejei, se está organizado, o próximo ponto é executar a entrevista. E aí, o que é a execução, pessoal? Eu trago pelo menos 4 pontos aqui. O primeiro deles é o que se chama de contato inicial, o rapport. O que é isso, pessoal? O rapport, ou contato inicial, é aquele que você vai estabelecer um significado de entrevistado com o entrevistador. Tá? Então, você, entrevistador, vai estabelecer um contato com o seu informante, vai criar um clima agradável, vai criar um clima que a pessoa se inspire a falar. Esse é o ponto inicial. Clima amistoso, explicar a finalidade da pesquisa, explicar os objetivos, tanto seus quanto da pesquisa. Então eu falo os seus objetivos como entrevistador, quanto da pesquisa mais geral em si, e a necessidade de colaboração, que é importante que a pessoa fale. Você pode colocar também as questões falando sobre o comitê de ética, de confidencialidade, de sigilo, tudo isso para a pessoa ficar mais tranquila, que se chama os cuidados éticos, assegurar o anonimato. Tudo isso você precisa dizer para a pessoa. Você, como entrevistador, daqui a pouco já sabe isso, mas o entrevistado ele não sabe. Ele não tem, muitas vezes... Daqui a pouco ele não sabe, ele nunca participou de uma pesquisa científica, ele não sabe o que é coleta de dados, técnica de coleta de dados para entrevista, o que ele é, eu não sei o que é isso. Então, você como pesquisador tem que saber, é você que tem que saber, não é o entrevistado, é você, entrevistador, que precisa dominar e falar isso, você precisa expressar esse ponto. Um segundo elemento, formulação das perguntas, de acordo com o tipo, o qual que você vai utilizar. Qual é essa sequência? Estruturada, semi-estruturada, livre? Como é que é? Uma pergunta de cada vez. Não coloca várias perguntas para a pessoa vai se atrapalhar, ela não vai saber qual era a ordem, ela não vai, muitas vezes, ela se esquece. E isso é normal, que a pessoa não está treinada ali para receber 3, 4, 5 perguntas ao mesmo tempo. Então, uma pergunta de cada vez, porque você precisa resposta por resposta. A primeira pergunta, primeira resposta. Segunda pergunta, segunda resposta. E assim sucessivamente. Eu preciso ter essa sequência. Eu preciso começar pelas que não tenham probabilidade, aquelas perguntas que não tenham possibilidade de o entrevistador recusar, são aquelas perguntas mais tranquilas. Eu preciso fazer uma testagem ou um pré-teste da minha entrevista, então eu preciso pensar nessa estrutura. Evitar um outro elemento, que é evitar aquelas perguntas mais que têm um juízo de valor, aquelas perguntas que têm um certo direcionamento, que induzam a pessoa. Então, eu preciso evitar essa estratégia. Um outro ponto, agora, quando eu estou na execução em si, que é o elemento de dirigir e anotar as minhas respostas. Como que eu vou registrar elas? Eu posso fazer anotação simultânea? É um dos melhores questões. Por quê? Porque a anotação simultânea eu posso utilizar por um gravador.
É um elemento fantástico e eu não perco nada do que a pessoa está falando. Depois eu tenho, inclusive, existem aplicativos, software para fazer a transcrição dessas entrevistas em si. E eu posso utilizar eles de uma forma muito boa para ter segurança da minha técnica de coleta de dados. E o registro, ele deve ser feito com as mesmas palavras que a entrevista usar. Eu não posso fazer resumos, não existe resumo de entrevista. Eu posso tirar certas interpretações, mas eu tenho que deixar o que a pessoa disse registrado. Então, o que ela disse é uma coisa, o que eu interpretei é outra coisa. Então, só para nós ter essa estrutura quando você fala em registro de respostas em si. Término de entrevista. O que acontece? Clima de cordialidade, aprovação por parte do informante, aprovação por parte das chefias, o fechamento, o agradecimento pela entrevista, que aquilo vai ficar é anônimo, tem um sigilo, faz parte da sua pesquisa, então agradece pelo tempo da pessoa, pelas informações, é o término, é o fechamento em si. E aí tem um detalhe, quando se fala nas chamadas normas para transcrição de entrevistas gravadas, existem, não vou fazer a leitura de todos eles, mas vou deixar o exemplo aqui que você pode utilizar, é o que se chama de ocorrência, o sinal que eu posso utilizar e exemplificação. Então, por exemplo, vamos pegar pelo menos aqui o primeiro elemento, que é aquela incompreensão de palavras ou de segmentos. Eu simplesmente não entendi. Eu gravei, mas eu não entendi o que ele está colocando. Então, eu posso colocar um sinal de parênteses. Ou, por exemplo, 2 níveis de renda. Então, nível de renda nominal. Então, ele coloca lá que é o primeiro que ele não entendeu. Então, tem esse ponto aqui. Um outro elemento que eu posso destacar aqui, existem vários, você pode, inclusive, pausar esse vídeo e aí avaliar cada um deles para você pensar, é a indicação de que a fala foi tomada ou interrompida em determinado ponto, não no seu início, por exemplo, que é a utilização de parênteses com 3 pontinhos aqui nessa estrutura. O que nós podemos colocar? Aqui, nós vimos que existem, e aí pode seguir essa estrutura em diante. Então, pelo menos esses 2 elementos, eu tenho outros também que possa ser colocado, por exemplo, entonação enfática aqui, que é um terceiro elemento, que a pessoa dê uma entonação muito forte, porque as pessoas retêm moeda. Então, olha, daqui a pouco aquilo ali é algo importante que ela gostaria de dizer nesse momento. Mas vai ficar no caso de você avaliar, no caso de você expressar e entender, ou seja, transcrever da melhor forma possível, originalmente, para o seu trabalho em si. Entendidas as normas de transcrição de entrevistas gravadas em si, o que nós podemos também apresentar aqui, pessoal? A parte de vantagem e delimitações da entrevista. Então, algumas aqui, pessoal. A primeira delas, de vantagem e limitação, pode ser utilizada com todos os segmentos da população. Há pessoas alfabetizadas e não alfabetizadas. Dificuldade de expressão e comunicação de ambas as partes. Então, pode ser num caso de entrevista, daqui a pouco a pessoa não consegue entender a pergunta, ela não consegue formar um raciocínio de fala, você pode ter esse tipo de limitação. Um segundo elemento de vantagem, fornece uma amostragem muito melhor da população geral. O entrevistador não precisa saber ler ou escrever em si. O que é importante aqui, pessoal? O entrevistador, é a pessoa que eu estou entrevistando em si. Limitação, incompreensão por parte do informante do significado das perguntas de pesquisa, que pode levar a uma falsa interpretação. Pode acontecer também esse caso. Um terceiro elemento, a maior flexibilidade, podendo o entrevistador repetir ou esclarecer perguntas, formular de maneira diferente, especificar significado, com garantia de estar sendo compreendido. Diferente, por exemplo, de um formulário, diferente, por exemplo, de um questionário. Então, eu não tenho muitas vezes essa estrutura em si, ou uma interpretação um pouquinho mais naquele momento da questão, porque a redação de entrevista é algo bem face a face. Eu preciso sincronia presencialmente com a pessoa para trabalhar. Mas, por outro lado, possibilidade do entrevistado ser influenciado, consciente ou inconscientemente, pelo questionador, pelo seu aspecto físico, atitudes, ideias, opiniões, sugestões,
em embasamentos, muitas vezes dá um pouco mais de tonicidade numa palavra, aquela questão do retém. Então a pessoa daqui a pouco ela vai se desarmar em relação a um ponto, vai se armar em relação a outro ponto. Tudo isso por quê? Por causa do aspecto de fala linguístico do entrevistador em si. Quarto elemento, oferece maior oportunidade para avaliar atitudes, condutas, podendo o entrevistado ser observado naquilo que diz e como diz, reações, gestos. Aqui é importante lembrar, eu preciso, se for esse caso, posso filmar, não é somente gravar fala, mas eu posso filmar as ações, gestos. Mas aí você vai ter que colocar isso lá na sua metodologia, você vai ter que descrever isso e você vai ter que ver se isso tem interesse também. Não adianta eu filmar a pessoa e falar e colocar imagens na minha estrutura se aquilo não vai ter interesse algum. Então eu preciso entender esse elemento. Disposição do entrevistado em dar as informações necessárias. É uma limitação em si. Se a pessoa está sendo filmada, talvez vá reduzir ainda uma capacidade de fala da pessoa. Um quinto ponto, dá oportunidade para a obtenção de dados que não se encontram em fontes documentais e que sejam relevantes de significados e que tragam valor para a sua pesquisa. Mas uma limitação, pessoal. Retenção de alguns dados importantes, receando que a sua identidade seja revelada. Eu preciso colocar isso de pronto, de primeiro momento, para o respondente, para o entrevistado em si. Olha, você vai ter sigilo das suas informações. Agora, o que acontece, pessoal, é o seguinte, eu fiz uma amostra totalmente intencional, peguei 2 pessoas. E aí elas fizeram uma crítica muito ferrenha, uma estrutura que era realmente de fala, mas elas partiram para esse lado. O que uma pessoa que vai ler, muitas vezes de uma empresa, ela vai ler, ela vai saber quem foram as 2 pessoas. Então, cuida muitas vezes de fazer uma entrevista que ela seja totalmente direcionada, muitas vezes a sua amostra seja muito baixa ou pouca, ou até pobre em si. Por quê? Porque você tem que cuidar disso aqui, ó. Você finaliza a entrevista, vai embora, mas as pessoas ficam lá. Então você tem que cuidar também. Você também tem que ter sensibilidade em relação a essas pessoas em si. E aí não adianta depois dizer que as pessoas elas não forneceram as partes que são importantes da entrevista e tal. Mas é claro, você fez uma amostra totalmente intencional, você teve a intenção de pegar 2 pessoas em si. Muitas vezes, cuidado, até por uma questão de perseguição em si. A pessoa pode achar, mas estão me perseguindo nessa questão aqui. É um famoso pega-ratão, então eu preciso cuidar esse elemento. Um 6º ponto, pessoal. A possibilidade de conseguir informações mais precisas, podendo ser comprovadas de imediato certas discordâncias. Aqui, pessoal, não é uma cariação. Eu preciso entender isso. Ela tem vantagem, mas não é a cariação em si. Entrevista não é isso, pessoal. E pequeno grau de controle sobre citação de coleta de dados em si. Por quê? Porque daqui a pouco acontece esse detalhe, a discordância. Bom, mas você não pode perguntar para o pessoal, na entrevista anterior o fulano disse que não era isso que você estava dizendo. Aí o que você está fazendo? Isso é uma entrevista, é por pauta, ela é livre. Como é que é esse tipo de entrevista? É uma cariação? Na verdade, não existe isso. Então, eu preciso entender esse ponto. E o 7º e último elemento de vantagem e limitação permite que os dados sejam quantificados e submetidos a tratamento estatístico. É claro, eu posso fazer uma análise de conteúdo, quali, mas eu posso fazer uma estatística descritiva em si, para trabalhar esse ponto. Maior dispêndio de tempo e dificuldade de realização. Posso, mas eu vou ter também um acréscimo de tempo que eu preciso colocar lá no meu cronograma da minha pesquisa, no meu pré-projeto, deixar organizado isso. Então, só para entender esse ponto em si. Então, fechado vantagens e limitações, pessoal, vamos passar para esse artigo, que aí é o nosso final, para nós avaliarmos a estrutura de um artigo que utilizou a entrevista como uma técnica de coleta de dados em si. Aqui, pessoal, nesse nosso artigo, o que nós temos? Então, o título, unidade de acolhimento adulto, um olhar sobre o serviço residencial transitório para usuários e tal. O que acontece, pessoal? Acontece aqui o nome dos autores, a identificação do trabalho e vamos sempre para a parte que nos interessa do artigo, somente nesse caso aqui que é entrevista. Então, nós vamos observar somente entrevista, partes específicas ou itens direcionados para o tema de trabalho não nos interessam,
fica como sugestão se você quiser fazer a leitura. Nos interessa somente como eles organizaram a entrevista em si. Então, no resumo, ele coloca, esta pesquisa tem como objetivo dar visibilidade às unidades de acolhimento, com o intuito de fornecer maior qualidade e contextualização para produção de conhecimento sobre elas. Trata-se de um estudo de caso exploratório, localizado na cidade tal, um serviço de saúde de caráter residencial transitório destinado a tal. Foram utilizados para coleta de dados as técnicas de observação participante, de levantamento documental e de entrevista aberta com usuários e profissionais. O que ele já disse aqui, pessoal? É uma triangulação. Então, coleta de dados aqui é uma triangulação que ele está utilizando. Por quê? Porque eu tenho a observação participante, eu tenho o levantamento documental e eu tenho as entrevistas abertas. Isso é uma triangulação. Eu estou usando outras técnicas de coleta de dados. Poderia usar só a entrevista? Poderia usar só a entrevista. Mas ele vê que talvez a entrevista tenha suas limitações. Aquilo que nós discutimos anteriormente. Então, é uma limitação dela. Então, para partir para um outro lado, ou um outro significado, ou trazer outro aspecto, eu avalio aquela limitação e apresento outras técnicas de coleta de dados em si. Bom, seguindo aqui, pessoal, o que ele coloca de interesse para nós? Então, tem a introdução, ele vai falar sobre sempre o aspecto principal da introdução, justificativa, vai falar de um contexto, de objetivos, de problema que ele vai trazer, vai falar mais alguns elementos em geral e material e métodos. Então, aqui é a grande questão que nós precisamos entender. Material e métodos, pessoal. O que nós temos de material e métodos em si? O que ele coloca aqui, pessoal? Pontos importantes. A pesquisa foi desenvolvida no período de setembro de 2018 a março de 2019 como um estudo de caso único, então somente um caso, e exploratório. Exploratório, sempre lembrando que ele não tinha informações em relação a esse tipo. Por quê? Porque daqui a pouco não foi nada publicado em si, não teve um estudo que falou sobre esse estudo de caso aqui específico. Por isso, o estudo de caso é único, somente aquele, e exploratório porque não teve uma interpretação de outras pessoas em si para ele se embasar. Sobre uma unidade que é localizada na cidade do Rio de Janeiro. A opção por esse desenho metodológico deu-se diante da necessidade de obter uma visão mais detalhada da unidade investigada, bem como para possibilitar a construção de hipóteses analíticas capazes de orientar trabalhos futuros. Então, ele coloca aqui a grande estratégia. Eu preciso interpretar alguns elementos, coletar alguns dados, que no meu caso nós vamos falar sobre a entrevista, porque para preencher elementos que não se tem, ou necessidade de ter uma visão mais detalhada em si. E aí ele continua, pessoal. Revelou-se ainda ser esse o método mais adequado à perspectiva principal do estudo, para conhecer e dar visibilidade à estrutura dinâmica da unidade. E aí vem alguns elementos que ele aqui julga que é importante deixar claro. No estudo foram utilizadas técnicas da metodologia qualitativa, como levantamento documental, observação participante, entrevistas abertas com usuários profissionais da unidade selecionada em si. Então, ele coloca técnicas de coleta de dados da metodologia qualitativa. Ele fala sobre o levantamento documental, não nos interessa, a observação participante também não nos interessa, e vem a questão da seleção dos participantes para as entrevistas. E ele vai dizer, deu-se de forma a escutar os principais agentes sociais presentes. Então, o que ele fez? Ele, para selecionar, por mais que ela possa ser, ela é um estudo de caso, é único, então já a estratégia da amostragem intencional, ela já muitas vezes até cai por terra, porque se é só aquele caso, se ele é único em si, então se eu tenho algumas 10 pessoas, 20 pessoas, bom, vai ser essas 10, vai ser essas 20, eu vou ter um intencional, eu removo alguém daqui, então essa é o ponto, ele pode fazer uma prévia, um pré-teste, uma conversa inicial, tudo isso na etapa de planejamento, de sondagem do ambiente, de avaliação do ambiente, que é planejar a entrevista. E ele vem dizendo o seguinte, na categoria usuários foram incluídos aqueles que passaram períodos maiores de acolhimento e os que estiveram por períodos menores de acolhimento na unidade. Então, procurou-se agregar ainda diferentes gêneros e priorizar os usuários que tenham passado por outras formas de acolhimento institucional. E aí ele vem, quanto aos profissionais, buscou-se incluir participantes aqui e da equipe de apoio que foram selecionados considerando.
Então, olha só, ele selecionado, mas considerando o que ele como pesquisador quer. Critério da antiguidade, moradia próxima ao território, trabalho anterior e outro serviço. Então, você veja, ele coloca 3 aqui elementos, em geral, para fazer essa seleção ou essa intenção de selecionar. E ele vem ainda colocando aqui na entrevista, pessoal. Além disso, estavam previstas entrevistas com familiares. Estavam previstas, ele planejou, mas o que aconteceu? De usuários que já passaram pelo acolhimento da unidade, tendo em vista que são importantes na participação e parceria no cuidado, e também demandam atenção desse cuidado. Porém, então ele coloca aqui o motivo, devido à dificuldade em conseguir contato com familiares, é o prazo para a conclusão da pesquisa. O que ele está colocando, pessoal? O orçamento e o cronograma. Ele está dizendo, olha, é difícil esse contato, o meu orçamento é limitado, o outro, se é difícil, vai demorar um pouco. Se vai demorar, eu preciso ver o meu cronograma. Então, ele está sendo transparente e é uma importância muito grande, por isso que eu coloco esse artigo, coloquei esse artigo de exemplo, porque os autores, eles expressam aqui a questão da sua pesquisa em si. Veja você, a expressão como os autores, você pode colocar desse formato, não há problema algum. E aí vem que eles dizem, prazo para a conclusão da pesquisa, não foi possível efetuar essas entrevistas. Ele coloca isso aqui e diz para o leitor em si. Foram realizadas 6 entrevistas, 3 com cada categoria de participante, apoiando por um roteiro aberto. Ou seja, ele utilizou uma estrutura livre. Ou seja, que ele fez uma ideia inicial, ele selecionou as pessoas, mas ele trabalhou livre em si. E ele coloca, no caso, os usuários buscou conhecer os motivos que levaram ao acolhimento, rotina, relação com profissionais e com outros usuários, expectativas e avaliação quanto ao acolhimento, relação com o território, acesso a outros serviços de saúde, cultura. E aí, o que ele está colocando aqui, pessoal? Ele está dizendo uma pauta geral do que ele pode falar. Ele não colocou as perguntas. Onde é que estão as perguntas em si da minha entrevista? Ela não tem, por quê? Porque ela é feita por um roteiro aberto. Eu só tenho o roteiro, eu não tenho a pergunta em si. Ele está buscando um maior contato, um maior significado, uma expressão maior com essas pessoas, os participantes aqui, ou 6 elementos da entrevista em si. Depois, os profissionais, a mesma estrutura, indicação de entrada, rotina, manejo, conclusão do acolhimento, outros elementos. Você, inclusive, pode observar. Eu posso ter uma entrevista com um roteiro para um tipo de pessoas, para minha amostra, para outro tipo de amostra, um outro tipo de roteiro em si. Posso criar essa estratégia também. Aqui você veja como ele faz essa estrutura. E ele vem falando aqui, na análise das entrevistas, os relatos foram transcritos, organizados e relacionados aos dados já sistematizados. As informações geradas no segundo momento, em que os dados de todas as fontes são incluídos, foram analisadas de forma a alimentar a discussão final desse trabalho. E um ponto importante, a pesquisa teve aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa, aqui colocado, e ele registra, e também do Comitê da Secretaria Municipal da Saúde em si. Então, você veja a estrutura que ele relata, a estratégia, como ele está colocando esse ponto de fala da entrevista em si. E aí, um ponto também aqui, pessoal, ele coloca aqui, portanto, foi necessário priorizar o princípio e o cuidado ético e dar ênfase ao objetivo maior da pesquisa, de conferir visibilidade àquela estrutura. É isso aqui, ele precisa pensar nisso aqui, porque o case que ele está trabalhando, o estudo de caso único, é um estudo de caso complexo. É um estudo de caso que envolve certos elementos, muitas vezes difíceis de serem trabalhados. Enfim, tem toda uma estrutura por trás desse elemento. E aí vem resultado das discussões, pessoal, já não vem muito o nosso caso aqui, e ele vai interpretando, ele vai avaliando o que as pessoas colocaram, o perfil, a disponibilidade de vaga. Então, tudo isso ele vai colocando, a organização diária, o que ele perguntou para as pessoas lá no seu roteiro em si. Então, indo para o final, pessoal, ele vai fechando aqui o que ele se tem em relação com o território, ele vai destacando alguns pontos em si, considerações finais, que é a parte final, inclusive, tanto do artigo quanto do nosso vídeo em si. Então, pessoal,
Fica esse artigo também para você fazer a leitura, se assim for de seu interesse, para trabalho em si. Espero que esse vídeo ele tenha servido como um embasamento denso. Sei que a aula é longa, que é muitas vezes até cansativa em si, mas é preciso para você entender esse aspecto de trabalho nessa parte de entrevista, para você utilizar, para você saber os caminhos e principalmente as variações, lembrando daqueles autores anteriores, para você ter o seu foco bem adequado à sua pesquisa. Então, pessoal, ficamos por aqui. Esse material fica disponível para você. Um abraço e até o próximo vídeo.